primeira questão é que não é normal um plano para matar o presidente eleito. Não é possível a gente normalizar esse grau de violência na política, né? Não só o presidente, como o vice-presidente eleito, um ministro do Supremo. Então, assim, é uma questão gravíssima. E é uma questão gravíssima que está conectada a várias outras questões graves que a gente tem visto. A gente vem assistindo no Brasil o crescimento do uso da violência na política. Aí a gente está conversando aqui de uma coisa que não é se você é conservador, ou se você é progressista, se você é liberal, ou se você é comunista, nada disso. A gente está conversando sobre a possibilidade de uso ou ameaça de uso da força para a imposição da sua vontade na política. A gente vem assistindo, seja o episódio do dia 8, que aí hoje a gente vê, inclusive, outros desdobramentos, projetos para assassinar um presidente. A gente viu bombas explodirem em estações de transmissão. A gente viu esse ataque terrorista agora em Brasília. É muito sério as denúncias que aconteceram hoje e observar elas nesse contexto geral de crescimento. Isso não é polarização. Polarização é de projetos políticos, de partidos políticos, não. As estruturas militares, elas não foram tocadas na época da Constituinte. Tem um professor aqui, inclusive, da Unicamp, que é o Quartim, que escreve exatamente sobre esse legado, né, que ficou presente da ditadura militar na Constituinte de 88. De 88 para cá, aí essa participação na política foi mudando conforme o tempo. Muita gente, não, agora eles estão nos quartéis. Isso não é mais um problema nosso, senão não nos diz respeito. Mas o que acontece dentro dos quartéis também nos diz respeito. E aí, chamando a atenção para um aspecto específico das notícias de hoje. As denúncias dizem respeito a um agrupamento específico, que é o agrupamento de operações especiais do Exército. Então, não se trata também de falar que todo o Exército é golpista no sentido violento. É difícil fazer esse tipo de comentário, porque não é realista, assim, a gente não tem como aferir, né? As pesquisas que existem vão indicar que as Forças Armadas são conservadoras no espectro ideológico. Mas de um conservador para uma pessoa que tem uma listagem de armamentos para poder assassinar um presidente, tem uma distância grande, né? Tem 1 quilômetro aí de diferença. O que a gente viu hoje vir a público na imprensa é uma listagem de armamentos de uso controlado, inclusive, do Exército Brasileiro, um planejamento com táticas militares. Então, assim, a gente está realmente falando de uma outra dimensão. E da possibilidade do engajamento deles direto no assassinato. Então, a gente deixa de falar da participação política no sentido amplo e passa a falar da violência contra a ordem, da possibilidade de um atentado violento contra a ordem. Muita gente vai ver na imprensa sobre os quids pretos. Então, eu acho que o exercício que a gente tem que fazer, é isso, ir separando. De fato, quem estava se dispondo a não só ser conservador, ou se a gente fosse usar uma linguagem nossa, né, não só xingar na internet, e de fato pegar em armas para poder matar um presidente. Aí você está falando de coisas diferentes. Uma pessoa que se dispõe a isso, aí por isso que é importante a gente fazer nesse processo de peneira mesmo, de identificação, é algo muito mais grave. E aí não é uma só... Hoje a gente viu uma responsabilização do ponto de vista jurídico. Então, a gente viu o judiciário se mexendo e focando indivíduos, né? É um CPF, é o general tal, aliás, histórico, o único general que tinha sido preso na Nova República foi o almirante, que é o almirante Otto. Nunca antes na história desse país aconteceu o que a gente viu acontecendo hoje. Mas isso ainda é no indivíduo. Nós vamos precisar de realmente parar e pensar no nível institucional, de como a gente faz mudanças também nessa instituição, que são as Forças Armadas, tentando afunilar agrupamentos que eventualmente tenham sido contaminados por essas ideologias extremistas e violentas. Isso não é só específico do Brasil, viu? Na Alemanha, por exemplo, eles tiveram que fechar
um regimento inteiro, porque identificaram que ali majoritariamente existia a infiltração, lá no caso, neonazista. 2 vizinhos nossos cortaram cabeças, tanto a direita quanto a esquerda. Se a gente for olhar, assim que o Petro, na Colômbia, é um governo à esquerda, assumiu a presidência, ele aposentou um monte de gente. Gente, as cabeças vão rolar, é uma expressão, tá? O que significa isso? Militar funciona igual uma filha hierárquica. Então, se você promove alguém mais jovem, automaticamente todo mundo mais velho que aquele militar, mais velho não é no sentido da idade, mais velho no sentido de tempo de carreira, tempo de serviço. Todo mundo que é mais velho que aquele militar vai ser aposentado automaticamente. O Petro fez isso, e aí, nesse sentido, ele deu automaticamente também uma renovada na cúpula, porque você puxa o mais jovem, então chega uma geração nova. Isso funcionou na Colômbia, e o Milei, na Argentina, que também está na direita, fez exatamente a mesma coisa. Ele assumiu, puxou um mais jovem, aposentou um bocado de gente e montou, teve ali, né, uma outra conjuntura para construir. Uma outra questão é o ministro. Nos surpreende muito, assim, eu não vi uma declaração do Múcio até agora. Então, como assim? Você tem militares da ativa, porque não só da reserva foram presos, mas militares da ativa foram presos. O que a gente viu foi uma notinha do Centro de Comunicação do Exército. O ministro do governo do presidente, que foi ameaçado de morte, não vem a público para, pelo menos, dar uma voz de comando, de olha, isso aqui vai ser feito, vai ser isso, isso, isso. Então, a gente fica realmente... poxa, essa é uma mudança simples de fazer, não é uma mudança complexa. O ministro é a voz do presidente junto às Forças Armadas. É para isso que ele serve. Isso vale para o ministro da Defesa, isso vale para o ministro da Saúde, vale para o ministro da Segurança, vale para qualquer ministro. Ele está ali, é um cargo político, né? É para isso que ele serve. Agora, tem que esclarecer, porque assim, uma coisa é a gente falar do tamanho do orçamento do Ministério da Defesa, e outra coisa é a gente falar dos privilégios dos militares. O orçamento da defesa no Brasil é muito comprometido com o pagamento da folha de pessoal. Então, isso vale seja para quem está na ativa, seja para quem está na reserva, seja para os familiares, né? Isso aí é a parte que todo mundo, mesmo quem não acompanha, sabe que ser pensionista de militar vale a pena, e netas e etc. Então, isso aí já é de conhecimento público. Mas no Brasil, a maior parte, mais de 80% do nosso orçamento é gasto com isso. Só sobra 20% para investimento, que é, por exemplo, compra de equipamentos, que é manutenção de unidades militares. Política de defesa é uma coisa fundamental. O Brasil precisa de uma política de defesa. O mundo está extremamente quente e a gente tem que estar preparado para, eventualmente, se proteger diante das intervenções que certamente virão, não necessariamente armadas, né, o desembarque de tropas de outro país aqui no Brasil, mas ataque cibernético e outras formas de influenciar, por exemplo, o nosso sistema político. Então, assim, a gente precisa de política de defesa. O que a gente não precisa é de gastar uma fortuna com um militar que quer assassinar o presidente. Isso aí a gente não precisa. Aí a gente não precisa de manter privilégios que eles cultivaram para eles próprios por causa da Constituinte. Eu acho que uma primeira dimensão, que talvez seja o único ponto positivo que a gente está vendo nesse momento, é que isso enterra a anistia. A discussão sobre a anistia que está acontecendo dentro do Congresso não tem nenhum espaço político para um absurdo desse, né? Beira a loucura. E beira a loucura, inclusive, que até hoje a gente não tenha conseguido responsabilizar criminalmente o ex-presidente Jair Bolsonaro pelas coisas que aconteceram. Então, assim, acho que não só enterra a anistia, como abre espaço para discussão das prisões, porque tem uma coisa que os bolsonaristas, de forma geral, reclamam, que eles estão certos. Quem foi preso pelo dia 8 de janeiro até agora são os bagrinhos. Os grandes peixões que financiaram aquilo ali, e alguns deles, inclusive, com estrelas aqui nos ombros, estão aí, tá tudo bem.
Então, assim, nesse ponto eles estão certos de reclamar, porque está sobrando para o elo frágil da corrente, né? Então, eu acho que tem uma oportunidade no sentido mais geral, que eu acho que é fundamental que tanto o judiciário passe isso, mas também o executivo e o legislativo passem essa mensagem de, olha, peraí, muita calma nessa hora de esquerda, direita, polarização. O recurso à violência para impor a sua vontade política está fora do cardápio. Não é algo que seja cogitável por parte de ninguém. Então, assim, isso aí é aquela coisa assim que você tem que realmente pacificar. Isso não é passível de questionamento. Eu acho que essa é uma dimensão. Aí tem outras dimensões que aí já são questões mais por parte do executivo, seja por parte do judiciário. Por parte do executivo, assim, eu acho que tem um processo mesmo de repensar o Ministério da Defesa, de ir aproximando as discussões de defesa, de política externa. O brasileiro, ele acaba sabendo um pouco sobre política externa, assim, ele tem curiosidade, todas as vezes que a gente estanca um debate, né, não vamos discutir segurança pública, vamos discutir só economia. Não, tem que discutir segurança pública, tem que discutir política de defesa, tem que discutir armamento, controle da circulação de armas no país. Então, assim, tem um conjunto de questões que todas as vezes que eu acho que a gente se furta de colocar elas em debate, olhar para elas mesmo, com a população de forma geral, elas são capturadas e se tornam uma bandeira política mobilizável. Então, acho que o executivo teria condições, aí agora, assim, do ponto de vista de cultura política, de fomentar o amadurecimento da cultura política nessa área mesmo, assim, de, olha, vamos olhar para isso aqui, não é nada absurdo, é uma política pública, tem um orçamento, tem funcionários, acho que isso passa pela troca do ministro, mas não só, passa por reformas nas Forças Armadas. Eu dei aqui o exemplo, comecei falando sobre o exemplo do Batalhão de Operações Especiais. Mas, alguns batalhões precisam disso aqui mesmo, do lado de Brasília, fecha isso, não tem necessidade, repensa a forma como aquilo ali está organizado. Não significa que você vai mexer em tudo, mas aquilo ali, obviamente, tem um ninho. Você tem que achar o ovo da serpente mesmo, onde ele está sendo chocado, e atuar em cima dele. O militar, ele espera um comando. Então, ele só respeita um comando. Acho que, em alguma medida, tem faltado essa voz de comando por parte do executivo, sabe? Não só no Ministério da Defesa, mas também no próprio Ministério da Justiça. Isso vale nessas manifestações públicas mesmo, né? Eu achei que fez falta hoje, fez falta no dia do ataque terrorista lá de Brasília, que os ministros venham a público anunciar mesmo, olha, a gente está fazendo isso, medidas duras, sabe, assim, de como que o governo pretende tratar dessas questões.